Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Dando continuidade aqui no capítulo preliminares, hoje a gente vai estudar as funções exponenciais. Tá? É uma classe de funções que é muito importante porque ela é muito aplicada em diferentes problemas, assim, na computação, em problemas de biologia, onde a gente trata com crescimento de populações, na química, quando a gente fala de medir a taxa de carbono de materiais, né, o decaimento decaimento de carbono, ou seja, é bastante aplicada aí em diferentes situações. Tá? Então vai ser uma função que vocês vão estar aí passando por elas, não só na disciplina Cálculo 1, mas em muitas outras disciplinas aí ao longo do curso, certo? Então, é bastante comum a gente usar as funções exponenciais aí para tratar de problemas de crescimento e decrescimento. A função exponencial ela é definida da seguinte forma: a gente toma um número A, que a gente vai chamar de base, né? Esse A tem que ser um número positivo e diferente do número 1. Diferente de 1, porque a gente está trabalhando, se a gente tomasse x igual a 1, né, ou a base igual a 1, todo número 1 elevado a qualquer expoente daria a função constante. Então, para sair desse caso trivial, então a gente coloca essas duas restrições aí, tá? Trabalhar com números positivos e com a base diferente de 1. Essa é chamada, então, a função exponencial com base A. f de x é igual a A elevado a x. Então, a entrada da função, ela é tomada aqui como expoente dessa expressão aí que tem como base o número A, tá? Base da exponencial aí. Aí a gente tem o gráfico dessa função, né? Bom, ela é sempre como a base aqui é positiva, como A é um número positivo, então a gente tem aí que a função ela é sempre aí voltada para cima do eixo x, ela é sempre positiva. Então a imagem da função vai ser sempre um número positivo, que vai de 0 a mais infinito. E o domínio não tem nenhuma restrição, vai de mais infinito a menos infinito. Se eu quiser fazer o gráfico negativo, né, eu posso trabalhar com as transformações aí com essa função, a partir dessa função. Aí a gente tem, quando a base ela é um número positivo maior do que 1, né, por exemplo, 2, então quando a gente coloca o expoente ali, a gente passa a ter uma função crescente. Né? O número só vai crescendo à medida em que o valor de x vai aumentando. E quando a base é um número entre 0 e 1, por exemplo, meio, aí à medida em que x aumenta, o valor do denominador só aumenta dessa fração, né? Porque vai ser 1 sobre a, né? Ou vai ser um número 1 sobre 2, né? Aí esse denominador vai só aumentar à medida em que x aumenta. Então, o quociente 1 dividido por a só vai diminuir. Então, ela é uma função decrescente. Então, a gente tem assim esses dois cenários. Observem, a função exponencial ela sempre passa pelo ponto 0,1, porque qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, a gente tem aí esses dois gráficos aí ilustrando a função exponencial. E aí, o que a gente observa aí com relação ao número da base? Vamos mexer aqui na base, né? Tem o número 2, o número 3, o número 10. À medida em que o número vai crescendo, o crescimento da função vai ficando mais rápido. Tá? Então, quanto maior a base, maior é o crescimento da função. Então, essa é a análise que a gente faz aqui.
Vamos ver aqui uma aplicação, algumas aplicações aí da função exponencial. Então, são funções muito importantes devido ao grande número de aplicações, como eu já falei, e a gente pode aplicar essas funções, por exemplo, em cálculos financeiros, que a gente pode fazer previsão, por exemplo, do quanto um montante, né, que eu estou aplicando hoje, o quanto que eu vou obter, ou seja, qual vai ser o crescimento do capital ao longo de X anos aí do investimento. E aí eu consigo saber calcular isso, controlar isso. Então, em cálculos financeiros, a função exponencial é muito utilizada. Datação de carbono 14 de minerais e artefatos arqueológicos também. A gente vê aí que, com o passar do tempo, as substâncias elas perdem carbono, então a gente consegue usar a função exponencial também para tratar com esse tipo de questão. Crescimento populacional, né? A população pode ser crescimento de bactéria, crescimento de vírus, crescimento... Tudo que envolve crescimento, que aumenta ao longo do tempo, pode ser modelado, então, usando a função exponencial. Então, a gente vai ver aqui alguns casos. Propriedades. Bom, o que a gente pode fazer com as funções exponenciais? Essas propriedades algébricas, elas são muito importantes quando a gente for mais para frente, aí, quando a gente for precisar fazer transformação, entendeu? Da expressão algébrica, porque às vezes uma expressão da maneira como a gente recebe, ela não é adequada para a gente estar trabalhando com ela. Então a gente precisa às vezes fazer algumas transformações. E aí, para fazer essas transformações algébricas, a gente precisa usar essas propriedades. Então, a gente vai ter que voltar várias vezes aqui para esse jogo de slides aqui, onde a gente expressa essas propriedades, ok? Então, por exemplo, potência de mesma base, né? Conserva a base e somos expoentes. Isso daí é velho conhecido nosso, né? Quando a gente tem um quociente, né, de potências de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Se eu tenho a elevado a x elevado a y, isso daí vai ser a mesma coisa que a elevado ao produto desses expoentes, x vezes y. Agora, se eu tiver o produto de duas potências, né, com bases distintas, mas com o mesmo expoente, a elevado a x vezes b elevado a x, eu posso fazer o produto das bases e elevar a x. Isso é uma operação lícita aí que a gente pode estar fazendo. E se eu também tenho um quociente de duas potências aí, né, de bases distintas, né, a elevado a x dividido por b elevado a x, mas o mesmo expoente, eu posso fazer o quociente das bases e elevar o resultado a x. Então, essas são propriedades operatórias aí que vai facilitar muitas vezes na resolução de problemas. Então, por exemplo, aqui, vamos supor, né, que eu precise escrever, né, reescrever uma expressão, por exemplo, 9 elevado a 2x. Para poder executar uma certa operação, eu precisava que essa potência estivesse na base 3. Como que eu faço para transformar 9 elevado a 2x, por exemplo, numa potência de base 3? Bom, primeira coisa, né, começo aqui com o número 9 elevado a 2x, eu sei que 9 pode ser escrito como uma potência de 3, que é 3 elevado ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado elevado a 2x, aplico aquela regra que eu posso multiplicar os expoentes, né? E aí, então, eu tenho que 9 elevado a 2x é a mesma coisa que 3 elevado a 2 vezes 2x, que dá 4x. Então, essa é a forma de representar aí esse expoente numa potência de base 3.
A mesma coisa aqui no segundo. Só que aqui eu tenho uma base que é um número entre 0 e 1, é 1/8. E ele quer que represente na base 2. Bom, aqui a gente sabe que o 8, ele pode ser expresso como 2 elevado à terceira. Então, 1/8 é a mesma coisa que 1 dividido por 2 elevado ao cubo. Aí eu vou trabalhar com o inverso da função aqui. 1 dividido por 2 ao cubo é a mesma coisa que 2, o inverso de meio é 2, e como eu tomei o inverso, eu tomo aqui o expoente com o sinal invertido, menos 3. Aplico a regra do expoente, produto dos expoentes, eu tenho então que esta potência aí, 1/8 elevado a 2x, é igual a 2 elevado a menos 6x. E aí, então, achei, então, a expressão equivalente aí, ok? Aqui escrito na base 2, que era a base que me interessava. Então, esse tipo de truque algébrico, vocês têm que saber fazer com naturalidade. Se não consegue, se não tem familiaridade com isso, eu sugiro que vocês façam vários exercícios para treinarem aí esse tipo de exercício, tá? Para a mudança de base. Então, vamos para uma aplicação. Vamos pegar aqui um exemplo. Aqui tem uma tabela, que são os dados aqui, né, das Nações Unidas, né, uma estatística aí dada nesse jornal aqui, Monthly Bulletin Statistics, de 1991, que fala sobre a população mundial. Nos anos 1987 até 1991. E aqui está dando a população em bilhões, tá? Então, 4.936 bilhões era a população, né, mundial em 86. E assim vai, a gente tem várias populações aqui. A população vem crescendo, a gente vem notando, né, ano a ano, na população mundial. Aí a gente vai tentar fazer uma previsão de qual que vai ser a população mundial em 2022, se essa 1, 2, 3, 4, 5, se esses 6 anos aqui de informação forem suficientes para a gente poder construir um modelo, ok? Então, a gente vai fazer um modelo aproximado. Vamos pegar a taxa de crescimento, que é fazer o crescimento do ano dividido pelo ano anterior. Então, no caso aqui, a taxa aqui, em 86, a gente vê que teve um crescimento aqui de 1,0176, para poder sair desse valor e chegar nesse. E assim, sucessivamente, a gente faz essas taxas. Então, a gente observa aqui que todas as taxas, elas estão virando em torno desse número aqui, 1,0176, exceto aqui em 1989, que teve um pequeno desvio. Então, como que a gente vai fazer agora para construir aí um modelo? Aqui em 1991 a gente não tem, porque precisaria da informação aqui do ano seguinte para ter essa taxa, tá? Então, vamos construir o modelo agora. A gente vai usar, eu calculei aquelas razões ali, né? E vamos pegar como taxa média, ou razão média, aquelas taxas ali, tirar a média daquelas razões, e começar o problema a partir de uma população inicial. No caso aí, é a população dada na tabela em 1986. E aí, então, qual que vai ser a taxa média? Vamos pegar, somar todas aquelas taxas que nós calculamos e dividir pela quantidade total. No caso ali, são 5 taxas. E aí, então, a gente acha esse valor aqui, A igual a 1,019. Então, eu vou tomar esse valor aqui como taxa, que vai ser a base do modelo exponencial. O modelo que a gente vai construir, depois a gente vai refinar um pouco ele, tá? Vai ser uma função exponencial
multiplicada aqui por a elevado a x e vou multiplicar aqui por uma constante. Que constante é essa? A população inicial, para saber de onde eu comecei. Eu não estou começando do nada, tá certo? Então, aqui, a f de x vai ser essa população inicial multiplicado por essa taxa aí, média, que a gente está observando, de ano a ano, que está acontecendo isso. Peguei, fixei. É claro que se eu tivesse mais informações, eu teria uma taxa mais precisa, né? Mas esse é o modelo. Então, agora, se eu quiser saber qual a população em 2022, eu vou ter que ver quantos anos vão se passar de 86 até 2022. No caso aí, são 36 anos. Então, agora eu vou fazer o F de 36. Quanto que dá? F de 36 é a população inicial aqui, multiplicado pela taxa de crescimento aqui, que é o A, elevado a 36 anos. Então, usando essas informações aqui, em 2022, esse modelo prevê que a gente vai ter a população mundial 9.719,45 bilhões de pessoas, tá certo? Então, essa é a estimativa ali que a gente fez usando o modelo exponencial, ok? Então, a gente pode trabalhar com, por exemplo, se vocês quiserem brincar do modelo exponencial, vocês podem pegar e registrar, por exemplo, a taxa de crescimento aí da ocupação de leitos fica mais difícil, né? Porque a gente não tem essa informação, a taxa de crescimento do número de casos de Covid, que a gente está vendo bastante essa informação, e é uma informação que vem dia a dia. E a gente pode fazer a previsão, por exemplo, qual vai ser a taxa de infectados depois de uma semana, ok? Eu vou fazer esse exercício com vocês em sala de aula depois. Então, a função exponencial e elevado a x é a mais importante das funções exponenciais, porque ela é usada para a modelagem de fenômenos naturais, físicos e econômicos, e ela é chamada função exponencial natural. Eu estou fixando a base da função exponencial para esse número e aqui, que é chamado número de Euler, e ele tem esse valor, 2,718281. A gente usa 2,72 aproximadamente para efeito de cálculo, certo? Mas quem tem uma calculadora científica pode acionar ali o número, que vai ter uma precisão ali maior, muito mais casas decimais aí depois da vírgula. Então, essa é a função exponencial, e a gente usa muito essa função para trabalhar com crescimento e decaimento de populações em geral, ok? Então, a função y igual a y0 vezes e elevado a kx, onde o y0, assim como a gente fez aqui no modelo anterior, tá? A gente adotou a quantidade inicial do que quer que seja, né? Do que eu estou medindo, e K vai ser uma constante que também vai depender aí do problema tratado. Então, é uma informação que nos é dada por meio de pesquisa, se chega a esse número aí, ok? Então, é uma constante não nula. E aí a gente tem o quê? Esse modelo é um modelo para crescimento exponencial quando essa constante aí, ela for uma constante positiva. Então, a gente avalia ali na natureza, mede, faz as medições, chega um valor aí para esse K. E quando é negativo, ela mede um decaimento exponencial. Então, a gente tem modelo de crescimento e de decaimento. Vai depender aí do valor dessa constante. Vamos ver aqui uma aplicação. Tá? Então, no modelo exponencial, os elementos aqui eles são interpretados de acordo com a aplicação. Por exemplo, quando a gente vai falar de juros,
compostos, a gente sabe o quê? Que o Y0 ele vai estar se referindo a quem? Ao montante inicial de aplicação. Quanto que eu estou aplicando? Ou quanto que eu estou emprestando de dinheiro do banco? Ou seja, é o valor inicial. E depois aqui, o Y vai ser o montante final ali, passado um certo tempo, né? O X aqui vai ser o tempo aqui levado em consideração. E o K vai ser a taxa de juros, a taxa que a gente está trabalhando. Uma outra situação é do decaimento radioativo. Então, no caso, o modelo exponencial ele vai ser interpretado, de novo, o Y0, no caso do decaimento radioativo, ele é tomado como a quantidade inicial de carbono 14, que a gente está tratando. E a constante, para este problema específico, a gente sabe qual é o valor dessa constante. Dá esse número aí, menos 1,2 vezes 10 a menos 4. Okay? Que é um valor que os cientistas chegaram aí com pesquisa, analisando. Ou seja, aí já não entra no mérito aqui da parte de matemática, eu não saberia explicar para vocês aí como que se obtém o valor desse K. Certo? Aí é muito específico e vai depender de área, de muito conhecimento dentro da área. Mas em problemas aí que a gente vai resolver aí, que estão nos livros, a gente, em geral, a gente ganha, tá? A gente já sabe esse valor aí dessa constante. Vamos ver dois exemplos aí, onde a gente vai aplicar a função exponencial, tá? Então, as companhias de investimentos frequentemente usam o modelo de juros compostos continuamente para calcular o rendimento de investimento. Use esse modelo para rastrear o rendimento no final de 2021 de R$1.000 investidos em 1996 com uma taxa de juros anual de 5,5%. Tá? Numa composição contínua. Okay? Então, vou fazer ali os juros compostos. Então, pegando essas informações, olha, eu comecei aqui a partir do ano de 1996, com um investimento inicial de R$1.000. E eu vou querer saber, no final de 2021, quanto que eu vou ter de rendimento a uma taxa anual aqui de 5,5%, uma taxa bem baixa. Se dividir por 12, você vai ver quanto que seria por mês aí essa taxa. Vamos construir agora um modelo para o crescimento exponencial em composição contínua. Então, o modelo, ele segue este padrão, é y0 vezes z elevado a kx. Aqui a gente precisa saber qual é o montante inicial e qual é a taxa que a gente está trabalhando. No caso, a taxa é de 5,5%, colocando aí né, esse número aí ele pode ser escrito como 0,055, pegando 5,5 e dividindo por 100. E o Y0 é o montante inicial, o valor que eu estou investindo. Quanto que vai ser agora o rendimento? Agora eu vou usar esse modelo para saber quanto que eu vou ganhar ao longo de até 2021, tá? Então, aqui, ó, em 2021, a gente vai ter passado 25 anos, tá? Então, ou seja, eu vou deixar meu dinheiro lá 25 anos investidos. E aí, agora eu vou calcular quanto que vai ser o rendimento, usando aquele rendimento baixo ali. Bom, Y de 25 deu R$3.955. Ou seja, o dinheiro basicamente quadriplicou nesse período, ok? Então, eu tinha 1.000 e consegui ali, mais ou menos, né, aproximadamente R$4.000. Então, aí, usando quem? O modelo de previsão que a gente formulou. Bom, os problemas vão ser sempre resolvidos dessa maneira aí. Você tem o modelo, você tem que interpretar e está usando e aplicando. Então, essa aula aqui foi uma aula rápida. Eu convido novamente vocês
a irem até o Moodle e fazer lá a atividade sobre funções exponenciais, o teste dessa parte aí, para saber se você está entendendo bem sobre essas funções, está sabendo trabalhar bem com essas funções aqui, seguindo sempre o mesmo algoritmo. O desempenho mínimo esperado para que vocês possam dar sequência aí para as próximas aulas é um rendimento de no mínimo 90%, que garante então que vocês estão com segurança, né, para trabalhar com esse tipo de função. E aí então vocês estariam dispensados de fazer as listas de exercícios. Rendimento menor, eu peço para que vocês deem aí uma atenção maior aos exercícios. Qualquer problema, dúvidas, a gente se fala na aula. Então, bons estudos!